Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia 300, que nós estamos aqui para poder ler a palavra de Deus, para concluir esse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Confesso que é uma alegria muito grande para mim, porque diante de tantos desafios que a vida nos proporciona, estar aqui por 300 vezes, por 300 dias, é muita coisa, cara. Infelizmente, devido a um acidente que eu tive, né, já falei aí diversas vezes nesses desafios, eu tive que passar, não sei se vai dar para ver aí, mas tem um corte aqui na minha mão. Eu quebrei o osso da mão, um acidente, mas graças a Deus o Senhor me deu uma oportunidade de estar vivo mais uma vez, de estar aqui para poder cumprir com esse desafio. Não vou conseguir completar esse desafio nos um ano certinho, mas não é nada no meu tempo. É tudo no tempo do Senhor. Precisei fazer uma pausa, porque precisei passar por essa cirurgia e é um pouquinho complicado, mas nada demais, nada que eu não possa voltar e voltar ainda mais forte com o Espírito Santo de Deus para poder terminar esse desafio. E quem diria, cara, chegar no dia 300 não é qualquer coisa. 300 dias não são, sei lá, 300 horas, não são 300 minutos, não, cara, é 300 dias. Então, estamos quase finalizando, né? Falta aí pouco mais de 2 meses para a gente poder finalizar com esse desafio, mas saiba que eu estou muito feliz. O Senhor tem transformado a minha vida através desse desafio. Eu tenho me tornado cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo dele. Tenho entendido aqui, né, porque eu estou buscando na fonte, que é a palavra de Deus, aquilo que ele quer para a minha vida. E isso tem sido muito importante para mim. Talvez não pareça, porque eu gravo um vídeo aqui de, sei lá, 20, 30, 40 minutos, mas eu sei, durante todas as minhas 24 horas, o quanto Deus tem transformado a minha vida. Por isso, dê-se a oportunidade, dê para você a oportunidade do Senhor transformar a sua vida. Busca Ele, leia a palavra, leia a Bíblia, reze. Cara, faça de tudo para se tornar íntimo do Senhor. Porque a gente quer, né, morar no céu junto com Ele. Mas e aqui na terra? Será que a gente já está andando com Ele? Por isso, já vamos pegar de agora, desse momento, para criar intimidade com o Senhor, tá bom? E hoje no desafio 300, nós vamos ler os capítulos 14 e 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos aí pegar a nossa Bíblia para a gente poder dar início aqui no dia de hoje, capítulo 14. Em Icônio, também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os pagãos e os indispuseram contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram longo tempo em Icônio. Estavam cheios de coragem no Senhor, que através deles operava sinais e prodígios, e confirmava assim a pregação sobre a sua graça. Olha para você ver. Estavam cheios de coragem no Senhor. Então eles estavam alimentados não pelas suas próprias forças, mas é porque o Senhor os encorajava. Então não tem como, cara, ficar corajoso, não tem como ficar medroso se Deus está com você. Não tem como ficar com medo se o Senhor está te guiando, porque Ele te dá toda a coragem para pregar o Evangelho, que através deles operava sinais e prodígios. Então é a coragem do Senhor que nos instrui para fazer operar sinais e prodígios, que tudo não vem das nossas forças, mas sim do céu, pois nós somos instrumentos na mão do Senhor, e confirmava assim a pregação sobre a sua graça. O Espírito Santo de Deus, ele é simplesmente perfeito. A população da cidade se dividiu, uns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Pagãos e judeus, com seus chefes à frente, estavam dispostos a ultrajá-los e apedrejá-los. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, onde começaram a anunciar a boa notícia. Em Listra havia um homem paralítico das... Vamos lá. Em Listra havia um homem paralítico das pernas. Era coxo de nascença e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz,
levante-se direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo o que o Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam oferecer um sacrifício. Com isso concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Estamos anunciando que vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Ou seja, louvar e glorificar somente a Deus, que é o Deus verdadeiro e que é o Deus vivo. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, através de seus benefícios. Do céu, ele manda chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração de vocês. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. De Antioquia e Icônio, chegaram judeus que se converteram às multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de anunciar o evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram anciãos para cada comunidade, rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual haviam acreditado. Depois Paulo e Barnabé atravessaram a região da Pisídia e chegaram à região da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para o porto de Atália. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues à graça de Deus, para o trabalho que acabavam de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos, e passaram então algum tempo com os discípulos. Capítulo 15. Vou tomar uma água aqui. Água não, tô bebendo café. Quem não gosta de um cafezinho, não é verdade? Capítulo 15 do livro dos Atos. Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo, Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e anciãos. Com o apoio e solidariedade da igreja de Antioquia, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, vocês sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé.
Então por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos a força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Olha para você ver. Nós vemos aqui que a fé é a que nos salva. Até trouxe aqui para a gente a fé em Jesus. Até trouxe aqui para a gente a explicação desses versículos aqui que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: o discurso de Pedro é fundamental e contém a orientação conciliar. Pedro parte de fatos concretos. Ele foi o primeiro evangelizador dos pagãos e compreendeu que Deus não faz distinção entre pagão e judeus. Então, para Deus, não tem por que fazer distinção. Ele conhece todos os corações, ele conhece todos os seus filhos. Mas concede a ambos o mesmo Espírito Santo que leva o homem a seguir Jesus. Então, o Espírito Santo ele é lançado para todos. Quem acolher o Espírito Santo de Deus, acreditar que o Senhor é o seu único Salvador e seguir os mandamentos do Pai, meu amigo, esse vai ser salvo. Depois, Pedro salienta que os costumes judaicos são jugo, isto é, um elemento cultural que não deve ser imposto aos pagãos, pois o que salva a todos é a graça que leva à fé em Jesus Cristo. Barnabé e Paulo reforçam o testemunho de Pedro. Então nós vemos aqui que o que salva não é a religião, o que nos salva é a fé que Jesus é o nosso único Salvador. Eu sou católico, mas eu tenho a certeza que Jesus é o meu Salvador. Não estou aqui menosprezando a igreja, não. Pelo contrário, a igreja ela é muito importante em nossa vida. A igreja, a gente participar da missa, a gente ir todos os finais de semana, todos os domingos à missa, é muito importante para nós. Mas de nada adianta eu ir à missa se eu não tenho Jesus como meu grande Salvador, se eu não amo verdadeiramente de todo o meu coração. Então, só ir ao templo não vai me salvar, mas praticar, amar a Deus sobre todas as coisas e louvar, glorificar e viver aquilo que Ele nos ordena e entender que Ele é o nosso Salvador, meu amigo, isso sim vai te levar para a salvação, tá bom? Então, antes de querer se amostrar na igreja, viva intimamente com o Senhor todos os dias. Porque é isso, cara. É isso que vai nos salvar. É Jesus. Vamos agora lá para o versículo 13. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas. Pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente descrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. E escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem.
porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinha enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa notícia da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui a expansão, o crescimento da igreja de Cristo. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não devia levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar um do outro. Barnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Atravessaram então a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Graças a Deus. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, do dia 300. Obrigado, Jesus. Agradeço a Deus por mais um dia de vida. E amanhã, se for da vontade dele, estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.